Boa noite. Estamos começando mais um programa Opinião Sem Censura. Aí você está se perguntando, que tema é esse de hoje? O tema de hoje é para você que não encontrou ainda um propósito na vida. Nós, seres humanos, todos nós, seres humanos, nós viemos com, vamos dizer, um defeito de fábrica. Qual é esse defeito de fábrica? Um vazio. Um vazio no nosso peito, que só pode ser preenchido com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. Então, o propósito de vida de todo ser humano é encontrar a Deus. E é nesse propósito que hoje eu trouxe aqui dois servos de Deus. Eu trouxe a jovem Bianca, estudante de jornalismo. Boa noite, Bianca. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa noite a todos. E você trouxe também o meu amigo Ricardo, que é administrador de empresa. Boa noite, Ricardo. Ô, Carlão, boa noite, tudo bem? Boa noite a Bianca, a todos os nossos telespectadores. O senhor acumula, além de administrador de empresa, servo de Deus, o senhor também é surfista, né? Nas horas de folga aí a gente pratica o esporte, né? E é um esporte que eu já pratico há mais de 40 anos, e aí entrou, não tem como sair. Né? Eu separei dois vídeos, pode colocar na sequência, Max, tanto o do Ricardo quanto o da Bianca. Pode colocar, por favor? A importância desse trabalho social para o senhor? Bom, além de proporcionar, né, um domingo diferente para as pessoas aqui da comunidade. Começa aí. Senhor Ricardo, qual a importância desse trabalho social para o senhor? Bom, além de proporcionar, né, um domingo diferente para as pessoas aqui da comunidade, né, da Vila dos Criadores, a gente trouxe aqui algumas cestas básicas, né? Infelizmente a gente não consegue atender essa necessidade de todos, mas a gente sabe que algumas famílias muito necessitadas vão ser beneficiadas com essas cestas. Mas além de tudo isso, né, das cestas, dos serviços sociais, do corte de cabelo, ali nós temos serviço jurídico, além de tudo isso, o principal e o que fica é a pregação da palavra, né? Que o pastor vai dar a palavra, vai fazer a oração da fé, e a gente crê através desses eventos que a palavra de Deus e a oração da fé vai alcançar muitas pessoas aqui nesse local, e isso é fundamental. Got me talking. Mama used to drag me to church Sunday mornings and Wednesday night. Khaki pants and a polo shirt.
boy, I put up a fight. She said, son, one day you'll thank me for having God in your life. And yeah, I know she was right. Yeah, my mama was right, 'cause now I'm talking to Jesus. She got me talking to Jesus. Fala pessoal, tô aqui com essa galera top. Nós que defendemos o altar, somos contra a ideologia de gênero e a favor da família. Vamos lá começar. Ricardo, como é que foi a sua vida antes de conhecer a Cristo? Bom, era um jovem, né? Né? Como todo jovem tem os seus conflitos, as suas necessidades, né? De conhecer o mundo, conhecer as coisas, fazer amizades, né? Como é normal, né? E aí eu conheci o surf. Com 17 para 18 anos eu conheci o surf, assim, eram 3 amigos, né, que andavam muito juntos, era eu, o Binho e o Almir, e uma prancha só que a gente dividia entre os 3, né, ia pra praia, e cada um ficava um pouquinho, aí revezava ali e tal. Acontece que o Binho e o Almir acabaram se desencantando com o surf e eu continuei a surfar e faço isso até hoje. E aí eu comecei a me aperfeiçoar, comecei a treinar bastante, né? Comecei a gostar do esporte, comecei a competir, né? Tinha alguns resultados bons, outros nem tanto. A gente vê hoje aí, falando muito na mídia, do nosso atual campeão mundial de surf, que é o Felipe Toledo, né? Sim. Eu participei de baterias com o pai dele, com o Ricardinho Toledo, que foi bicampeão brasileiro. Legal. Então, tem uma longa história no surf, aliás, são 40 anos já praticando o esporte. E aí a gente, né, jovem, vai conhecendo as coisas, vai conhecendo. O que aconteceu? Conheci as drogas, né? Que é um negócio assim que tira totalmente a vida da pessoa, e estava quase tirando a minha também. Comecei a usar drogas, o surf ficou de lado, parei de competir, parei de ir pra praia, só queria saber de drogas, de noitadas, de festas, de zoeira. E não era pouca droga, era muita droga. Semanalmente, às vezes diariamente, às vezes eu usava para ir trabalhar de manhã, virava à noite. O senhor conheceu as drogas com quantos anos? Eu comecei com 18 anos a fumar maconha. E aí um pouco mais para frente, com 19, 20 anos mais ou menos, que eu já estava competindo, né? Já estava caminhando já para me aperfeiçoar mais no esporte, arrumava patrocínio e tudo. Com 20 anos eu conheci a cocaína. E aí desandou. Desandou geral. Porque tu vai deixando as coisas prazerosas, vai deixando de lado para aquele prazer que parece que é maior, né? Parece que é. Então desandou de vez, né? Eu trabalhava numa agência marítima aí no centro de Santos, tinha até um bom salário, né? Mas assim, quando você tem o dinheiro, você vai lá, compra a droga, usa, acabou. Mas quando você não tem o dinheiro, se você tiver crédito, você vai lá e usa do mesmo jeito. Sim. E foi o que aconteceu. Quando tinha dinheiro, ia lá, comprava, usava, era festa total, né? Morava no Guarujá nessa época. Os amigos iam para lá, os amigos de faculdade iam para lá, curtia a praia, depois ia todo mundo para minha casa. Aí era festa, churrasco, drogas e mulher, uma patifaria geral. Sim. E quando você não tem o dinheiro e que você tem o crédito, você usa do mesmo jeito, só que você se endivida. Nós vamos entrar nesse assunto. É uma outra história que a gente vai falar. Nós vamos entrar nesse assunto. A Bia, diferentemente, nasceu na igreja, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Costumo dizer que eu não tive o prazer de conhecer os ditos prazeres desse mundo, né?
Eu, graças a Deus, cresci num lar cristão, cresci na igreja e evitei muito sofrimento. Sofrimento que a gente vê muito na juventude hoje em dia. Tanto com meninos, com drogas, com bebidas, com traumas. Então, isso me fez evitar muita coisa, muito sofrimento. Certo. E você, estudante de jornalismo, como é que é para você, jovem na faculdade, esse mundo tenebroso do jeito que tá, como é que é para você lá? É difícil pelo fato de eu ser diferente. Enquanto todo mundo tá indo para um lado, eu tô nadando do lado contrário. Mas isso facilita porque eu conheci Jesus antes de entrar na faculdade. Quando eu tinha 11 anos, eu ouvi uma frase que ela diz assim: quando você entrar na faculdade, conheça Jesus antes, porque senão vai ser muito difícil. Então isso me facilitou. Eu já tenho meus posicionamentos, a minha fé, então eu não ando com as pessoas erradas, vamos dizer assim. Eu tenho o meu jeito de pensar, isso me ajuda bastante. Né, eu costumo falar para alguns jovens que o jovem ele tem aquele que quer ser o diferente. E hoje você é a diferente. Você é a pessoa diferente. Se o jovem realmente ele quer hoje causar espanto, né, chocar os outros, ele que seja cristão. Não é verdade? O jovem, há algum tempo atrás, ele nessa linha, ele quer ser diferente, de fato. Então, o que ele fazia? Ele pintava o cabelo de um jeito, ele cortava de outro, botava uma roupa diferente, botava um tênis, fazia até as tatuagens. Sim. Essa era a diferença. Agora, hoje em dia, para ser diferente disso aí... porque são todos iguais. Sim. A pessoa querendo chocar, querendo ser o diferentão, o que acaba acontecendo? Ela acaba sendo igual a todos. É isso aí. Aí, quando você se posiciona diferente da maioria, aí você está chocando. A gente tem visto aí o Nicolas Ferreira, né, que ele tem assim, um jovem brilhante, não foi à toa que ele teve 1,5 milhão de votos, né? Por quê? Porque ele é um jovem de Deus, eu tive o prazer de conhecê-lo e assistir uma palestra com ele. Ele, o tempo todo, aqueles que não o conhecem, ficam chocados. Não, porque o Nicolas, ele gosta de aparecer. Não. Ele é um homem de Deus. Eu tenho uma grande admiração por ele. Por quê? Porque ele fala de Jesus o tempo todo. Ele não perde uma oportunidade de falar de Jesus. Isso é posicionamento. Né? Isso é posicionamento. E, Ricardo, aí vamos lá. Aí você tá falando aí de crédito. Aí quando você tem crédito, você acaba usando do mesmo jeito as drogas. E aí, Carlão, eu comecei a me endividar. Certo. De todos os jeitos. Cartão de crédito, banco, tráfico. Eu não aconselho isso para ninguém. Porque num determinado momento vão te cobrar. Vão. E é certo. E é certo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me endividar muito, né? Principalmente com o pessoal que vendia droga para mim. E eu não estava mais conseguindo pagar aquilo. O salário que eu tinha, apesar de bom, não suportava o tanto que eu gastava com patifaria, né? Com drogas, com tudo, com noitadas. Deixava a esposa em casa e virava fim de semana trancado no apartamento usando cocaína. Então não foi brincadeira. Sim. O que aconteceu? Para tentar pagar as dívidas do pessoal que já estava me pressionando, eu tentei dar um golpe na empresa onde eu trabalhava para poder levantar o dinheiro. Sugeriram para mim, faz assim que dá tudo certo, e eu caí que nem um pato. Mas hoje, né, olhando pelo lado espiritual, eu vejo que Deus permitiu aquilo direitinho acontecer para que hoje eu estivesse aqui, né? Tudo com a permissão de Deus. Bom, resumindo, o golpe não deu certo, né? Fui descoberto, fui demitido, agora eu estava com a dívida e sem a renda, né? Um buraco só é onde eu estava. Além da demissão, eu fui parar na delegacia, o meu nome espalhou nos jornais de grande circulação do estado de São Paulo, estampado, envolvido com quadrilha de estelionato que atuava no Porto de Santos. Meu Deus.
o que eu queria nesse momento? Um buraquinho para entrar e alguém falar para alguém, ó, joga a terra que eu quero sumir. Foi desse jeito que eu me encontrava nessa situação. E aí a minha mãe, né, sempre as mães, muito sábia, minha mãe já era membro da igreja há bastante tempo, né, sempre fazendo as correntes dela, os propósitos por mim, né, por meus irmãos. A minha mãe, vendo o meu estado, né, lamentável, ela falou, filho, vamos lá, vamos comigo lá. Vai ter uma concentração ali no Guaibê, eu queria tanto que você fosse comigo. Pô, não nega isso pra mim, não. Quantas coisas eu já te pedi, né? Por favor, vai comigo. Aí a insistência dela e o pedido dela foi assim tão... minha mãe já correu comigo tantas vezes, né? Que eu, na minha infância, na minha adolescência, que eu sofria de crise de bronquite, tudo. Ela me pegava no colo, já um garoto grande, né? Certo. Me levava para o hospital. Então eu lembrei daquilo, eu falei, pô, eu vou. Eu não aguento mais sofrer. E foi assim que eu tive o meu primeiro contato com a igreja, né? Tava bem ruim. E ali, naquele primeiro contato, eu meio que tive um alívio assim instantâneo, com a palavra que foi pregada ali para mim. A sensação que eu tive no ginásio, devia ter ali umas 15 mil pessoas, era de que só estava eu lá. De que a pregação, através do bispo que estava ali, foi direto para mim. Sim. Não tinha mais ninguém no ginásio. E daquele dia em diante eu nunca mais saí da igreja. Isso já fazem 23 anos. 23 anos. Bia, como é que é ser serva de Deus? Ser uma jovem serva de Deus nesse mundo? Eu me sinto privilegiada, porque não são todos, mas é difícil, como eu falei, a gente nada de um lado contrário. Certo. A gente todo dia enfrenta uma batalha e a gente tem que passar Jesus na juventude, que para mim ainda assim é mais difícil. Porque você tem que mostrar na juventude que Jesus não é essa coisa que eles pregam, né, como dizer, uma bolha. Você tem sim que se divertir, que curtir. Eu até separei um versículo que é muito legal. Posso dizer? Pode, com certeza. Fala assim, jovem, aproveita a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Isso é muito legal, porque o jovem ele quer ser feliz. O jovem ele quer curtir, ele quer brincar, ele não pensa no amanhã. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Eclesiastes 11:9. Como eu falei, ninguém pensa no amanhã. O jovem não pensa no amanhã. Não. Pensar na salvação, pensar que a qualquer momento você pode morrer, ir para o inferno, para o céu, ninguém pensa. Então, quando você, jovem, tenta conscientizar isso, é um pouco mais difícil. Quando todo mundo está querendo curtir, todo mundo querendo beijar, todo mundo querendo fazer as coisas que geralmente você não faz. Mas é um privilégio servir a Deus ainda na juventude. Conhecer Deus nova é muito melhor, é muito mais fácil. Evitar muita coisa. Eu poderia ter evitado isso se eu tivesse conhecido Jesus jovem, né? Podia ter evitado. Mas como tudo tem um propósito. Tudo tem. Então, nós estamos vivendo isso daí, né? Exatamente. O propósito de Deus na nossa vida. Por isso que eu trouxe vocês. Porque eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida, assim como Deus teve um propósito na do Senhor. E hoje o Senhor é um servo de Deus, faz trabalho social, né? Como é que é isso aí? Assim, Carlão, eu nunca imaginei, né? Quando eu cheguei na igreja, assim, a gente chega na igreja querendo resolver o problema que está vivendo naquele momento, né? Então era isso que eu queria fazer, resolver o meu problema. E pelo contrário, quando você chega e acha que vai resolver, parece que tudo vira ao contrário, piora mais ainda. Tanto é que, numa das reuniões que eu estava lá participando, né, eu estava com uma intimação no bolso para eu, no dia seguinte, ir na delegacia depor, sabe? Por conta do erro cometido lá. Então eu estava muito atordoado, né? Mesmo indo na igreja no início foi muito complicado. Mas eu ouvi uma palavra que Deus falou para mim, que fazem 23 anos, e isso está dentro de mim até hoje, não esqueço nunca mais. Eu tinha que ir no dia seguinte na delegacia para prestar depoimento. Deus falou assim para mim: filho, não temas, eu sou contigo. Só isso.
Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Porque é uma voz, cara, é nítido. É como se eu falando com você aqui. Filho, não temas, eu sou contigo. Tá bom. Isso é comigo? Eu acredito nisso. Aquilo me deu um ânimo e uma força que não dá para explicar em pouco tempo. Tem que ter bastante tempo para explicar. Aí no dia seguinte eu fui para a delegacia para prestar depoimento. Eu fui, não tinha nem advogado, não tinha nada. Fui lá, fui intimado, tem que ir, então eu vou. Já sabia de tudo, tinha que falar a verdade, eu vou lá falar. Carlão, a advogada que me defendeu lá era a advogada da empresa que eu fraudei. Ela era advogada do diretor da empresa, advogada da empresa, prestava serviço para a empresa. Foi ela que me defendeu perante lá o delegado, todo mundo que estava lá. Caramba. Então, nessas pequenas coisas, tu vai vendo que Deus realmente é contigo e Ele vai fazendo aquilo que Ele promete. E aí, dali pra frente, né, nessa época eu já nem estava surfando mais, cara. Já tinha largado o surf de mão, já estava só tentando resolver aquelas questões todas. E nessa época, assim, além de eu estar com uma advogada lá que nem era minha, as coisas começaram a acontecer paulatinamente. Não, Deus vai pondo a mão aqui, vai pondo a mão ali, vai usando as pessoas para ir te ajudando naquela caminhada. Foi assim, colocou alguém que me ofereceu um trabalho. Não era o meu trabalho, que eu exerço hoje, né, de administrador de empresas, mas era um trabalho que já dava para colocar comida em casa, certo, né? E aos pouquinhos ia acertando as minhas dívidas com quem eu devia. Aí eu pegava um pouquinho de dinheiro desse trabalho, ia lá no traficante e falava, ó, segura esses 50 aí, amanhã eu te trago mais, tá? Nossa, foi pagando. Foi! Moeda por moeda. Certo. Aí eu ia lá, segura esse 50. Aí ele falava assim pra mim, e aí, não vai levar nada hoje? Eu falei, não, eu não quero mais. Eu só quero acertar contigo, só. Aí ela levava, no dia seguinte ela levava mais. Até o dia que eu paguei tudo. Caramba. Aí eu falei pra ele, falta alguma coisa? Aí ele, não, Diniz, tá tudo certo, não falta mais nada. Não vai levar nada? Não, não quero mais. Pô, agora eu tô numa outra pegada, tô indo pra igreja, tô tranquilão. Aí ele, então tá tudo certo, comigo tá tudo certo. Aí paguei o cara, acabou. Vamos lá, nesse assunto novamente. Ô Max, coloca aquele videozinho que chegou agora pra mim aqui, que eu mandei pra você, por favor. Olá, eu sou Irani, sou mãe da Bianca. Surpresa. Eu quis dizer da Bianca. A Bianca sempre foi madura, né, pra idade dela. Meu Deus. Foi um bebê que se desenvolveu muito rápido, andou rápido, falou rápido. É rápido. E sempre, né, gostou de impor o que ela pensava. Até hoje ela é assim. Ela não se vai pela cabeça das pessoas. Ela não se deixa se contaminar. Ela tem os princípios dela e não deixa que nada convença ela contra isso. Eu tenho muito orgulho da minha filha. Que fofinha! Surpresa, meu Deus! Sua mãe fala muito bem de você. Ela diz pra mim que você é o orgulho dela. Meu Deus, eu vou chorar. Que legal, chore, não. Que legal. A intenção não é essa. A intenção é mostrar para este jovem que está nos assistindo, tem muitos jovens que nos assistem, que tem como ser um jovem e servir a Deus, Bianca. Ser um jovem e ter princípios. E aí, Bia, o que você diz para este jovem? É muito legal, porque hoje muitos jovens, eu vi esses dias até no funk, enfim, eles tentam levar orgulho para os pais da forma errada. Sim. Eles se envolvem com amizade, eles se envolvem em dívidas só para levar orgulho para os pais. Isso não é tão difícil. O respeito, o carinho, o afeto já é um bom sinal, já é o princípio. Sim. Então, com pouco você consegue dar orgulho para os seus pais. Às vezes nas amizades com que você se envolve, na forma de você pensar, nos seus posicionamentos. É uma forma de você levar orgulho para os seus pais. Eu nunca precisei de muito para levar orgulho para os meus pais. O básico, aquilo que eu sempre aprendi, graças a Deus, na igreja e dentro de casa, eu consegui dar orgulho para meus pais, ouvindo meus pais, a não fazer certas coisas, a não me envolver com certas amizades. Então, é possível. Eu tenho 19 anos
E eu lido com jovens e eu falo, é possível. Se eu conseguir, se outras pessoas conseguiram, você consegue. Nós somos uma prova viva que dá certo, que dá para conseguir. Exatamente. Você falou, esses jovens que querem levar orgulho, a gente vê que muitos jovens, muitas meninas, né, elas querem dar uma vida boa para os pais, porque eles visam, é o que o mundo é consumista. Sim. Quanto mais tu tem, mais você vale. Então eles querem comprar uma casa para os pais, eles acham que isso é dar orgulho. Você vê, eu estava vendo a tal de MC Pipoquinha, eu falei assim, meu Deus do céu, coitada, eu tenho orado por ela, a própria Anitta e outros MC Gui, sei lá, não sei o nome, mais ou menos, eu sei dessas duas aí que o pessoal andou falando bastante dela, aí tem os outros MCs também, você vê que eles se tatuam o corpo todo, eles cantam músicas que as meninas que, na verdade, elas agridem o próprio corpo, agridem a sua vida, para quê? Por um consumismo. E elas são cheias desse vazio, que a gente sabe, né, seu Ricardo, que esse vazio só vai ser preenchido com Jesus Cristo. Ricardo, pergunta, com quanto tempo que você chegou na igreja que você largou as drogas? Assim, no começo foi bem difícil, né? Eu confesso que nos meus primeiros dias de ir da igreja, né? Eu ia com droga no bolso, né? Ia com maconha, às vezes eu saía da igreja, entrava no carro, acendia um baseado e ia fumando. Uhum. Eu já cheirei pó no banheiro da igreja. No começo era assim. Certo. Mas persistiu, né? Então, um dia, porque é muito da pessoa, Carlão. Sim. A pessoa fala, não aguento, tô dependente. Não. É uma dependência química, ok. Mas se você bater na mesa e falar assim, agora eu não quero, acabou, ninguém te obriga a mais nada. Exatamente. E foi isso. Um dia eu estava sentado no culto, assistindo a reunião ali, com a droga no bolso. Cigarro, a maconha num, pó no outro. E estava lá assistindo a reunião. Eu sei que tem gente assim na igreja. Sim. Eu sei que tem. Mas aí o pastor começou a pregar. Começou a falar a palavra de Deus, começou a ensinar. E num determinado momento da reunião ele falou assim, talvez você esteja aí com a droga no bolso aí. Talvez você saia da igreja e use a droga. Mas se você tiver fé, pega essa droga aí que está no teu bolso, coloca aqui em cima do altar e você nunca mais vai usar droga. Ele falou isso na reunião, Carlão. Aí eu falei, não é possível, né? tá falando comigo, não tem mais ninguém aqui, é comigo. Carlão, no meio da reunião, a igreja estava cheia, razoavelmente cheia, não estava lotada, mas estava cheia. Eu levantei, eu costumava sentar lá atrás ainda, né? Levantei, peguei os negócios do bolso assim, o cigarro que estava aqui. Da onde eu estava até o altar eu fui amassando. E passei no meio do corredor assim, todo mundo olhando para tu, né? Passei no meio do corredor, coloquei as drogas em cima do altar e voltei pro meu banco. Daquele dia em diante eu nunca mais usei, cara. Tá escrito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheci Jesus Cristo, é a verdade. E ele me libertou ali naquele dia. Parece que ele tirou, parece não. Ele tirou a cocaína e a maconha que estava dentro de mim, ele tirou com a mão assim. Acabou. Não teve abstinência, não teve nada. Simplesmente ele me libertou das drogas. E eu nunca mais precisei disso para ser feliz. Foi o que o senhor falou. O senhor quis. Sim. É que nem você. Você não quer. E ninguém pode te obrigar a isso. As pessoas falam assim, não, porque o mundo, os amigos, eu tiro por mim. Quando eu conheci as drogas com 14 anos, e um dia também, eu fiquei 14 anos nas drogas, eu cheguei na igreja, a diferença foi, quando eu cheguei, eu vi aquela palavra, eu falei assim, então é isso? Uhum. É a mesma coisa, eu estava sentado, e um homem de Deus falando lá no altar, eu falei assim, brincadeira, eu olhei para minha esposa, eu falei assim, ela deve ter vindo aqui e falado toda a minha vida, mas ele continuou falando, eu falei assim, mas vem cá, tem coisa que ele está falando ali que ela não sabe. Aí ele começou a falar qual era o causador, eu falei assim,
Rapaz, então isso daí que é o causador de todos os problemas na minha vida. Aí eu lembro que eu falei assim, Ricardo. Mas é o seguinte, se isso tudo que esse homem aí, eu falei assim, ai Deus, eu falei assim mesmo, do meu jeito, converso com Deus da mesma forma, até hoje. Eu falei assim, ai Deus, o negócio é o seguinte, se isso tudo que esse homem está falando aí for verdade, e o Senhor mudar a minha vida, eu nunca mais saio da tua presença. Eu nunca mais saio daqui da igreja, não foi da tua presença, nunca mais saio daqui da igreja. Aí o bispo, lembra que o homem de Deus falou lá no altar, falou assim, vem aqui na frente você que quer mudar a sua vida. A princípio eu não fui não, fiquei ali. Mas aí ele mandou todos voltarem, que falou que era muita gente, que a palavra de Deus não é para tudo isso, não é como se fosse hoje. Aí acabou que todos voltaram para o lugar, ele bateu a mão no púlpito assim e falou assim, eu quero que venha você, que hoje vai entregar a sua vida e nunca mais... Eu tinha acabado de falar isso com Deus. Eu falei assim, é comigo. Eu virei para minha esposa, eu falei assim... Eu estava nessa reunião, eu lembro disso. Eu virei para minha esposa, eu falei assim, eu acho que eu vou lá na frente. Ela, pô, então vai. Aí eu fui, vou falar um negócio, mesma coisa, é como se Deus tirasse de mim tudo que não prestava. E a partir daquele dia, faz 17 anos, que Deus mudou a minha vida completamente. Então, Bia, o jovem, na verdade, que se ele se posicionar e falar assim, eu não quero, ele consegue, não consegue, Bia? Consegue. O seu exemplo do Nicolas, ele conseguiu e tem conseguido. Sim. Tantos outros jovens, é o querer. Como o Bruno falou, ninguém tira isso de você, do querer, né? É. Então, é um posicionamento que nós temos que ter. Se a gente não tiver, ninguém vai ter pela gente. Eu escolhi Jesus não pela minha mãe, não pelo meu pai, por mim. Eu aprendi desde cedo algo muito legal, algo muito sábio. A gente não precisa errar para aprender. Eu não preciso usar droga para saber que é errado. Eu não preciso namorar antes do tempo, me envolver sexualmente para saber que vai dar errado, para que vai dar ruim. Eu aprendi vendo muitos relatos que deram errado. Inclusive esses famosos. Hoje, agora postam que tá tudo bem. Amanhã ou depois estão chorando, com depressão, com ansiedade. Então eu não preciso fazer as mesmas coisas que ele para ver que vai dar errado. E isso é sinal de sabedoria, né? Aprender com o erro dos outros. Não precisa de certa forma, ele é mais sábio que nós. Não precisa passar por aquilo para aprender. Exatamente. Mas, tô olhando ali, deu ruim. Então eu não vou fazer. Você falou uma coisa agora sobre Instagram. Eu não vejo ninguém no Instagram colocando assim... Tô triste. A minha vida é um lixo. Não, tô deprimido. Não, estão sempre todos muito felizes, muito bem. Aí, para surpresa de todos, de repente, vem uma notícia de que um famoso se suicidou, ou morreu de overdose, outro está em depressão, foi internado por depressão. É isso que você falou, né, Bia? As pessoas, elas querem mostrar algo que na verdade elas não estão vivendo. Sim, porque o que elas estão vivendo vai assustar. A depressão não é bonita e elas não vão postar a depressão. Elas vendem uma falsa ilusão. Só que os jovens, eles gostam de pagar para ver. Infelizmente. Eles gostam. Parece que eles têm gosto nisso. Será que é isso mesmo? Deixa eu testar. E aí eles se frustram e cada vez mais o vazio deles cresce. Tem até um projeto, né, que é o Help, é isso? Tem, é um projeto muito legal. Eu falo na faculdade, eu indiquei para uma amiga essa semana que é voluntário, totalmente voluntário. Você não precisa pagar nada, você só tem que enviar uma mensagem. Eles são pessoas que vivenciaram a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e hoje elas ajudam outras pessoas na mesma situação. Seu Ricardo, nesse tempo são 23 anos? 23. E aí, como é que tá hoje? Então, hoje é tudo transformado, né? Você voltou pro surf? Voltei pro surf. Assim, hoje a minha condição física não é mais dos 20 anos que eu tinha. Sim. Mas a gente, com a experiência, a gente vai pegando os atalhos. Romário, né? Falou isso uma vez. Os atalhos, né? A gente vai pegando. E hoje, ontem eu participei de uma competição, né? Sim. Aí corri baterias lá com pessoas mais jovens que eu, né? Sabe? Então, é um prazer
poder voltar a surfar, né? Porque as drogas meio que tirou o esporte de mim, né? Sim. Me privou disso. Então, já fazem 40 anos que eu surfo. Hoje eu gosto de viajar, pego a minha família, vou viajar para um lugar que tem praia, mas só lugar que tem praia. Para lugar que não tem praia eu não vou, não. Eu gosto de achar praia diferente, para surfar uma onda diferente, sabe? Competir. É prazer para mim competir, aquela adrenalina da competição, sabe? É muito bacana. Então tem como servir a Deus, surfar, não precisa de droga, né? Não. Hoje é assim, eu tenho as minhas responsabilidades profissionais, né? Eu sou administrador de empresas, tomo conta de uma transportadora aqui na cidade. Na minha área de especialização, né, que é a área financeira. Certo. Nas horas de folga, ou eu tô no mar surfando, ou eu tô fazendo a obra, porque é prazer. A gente ajudar alguém que está passando pelo mesmo que a gente já passou, não tem preço. Porque você viveu em loco aquilo ali, você tem propriedade para chegar na pessoa que está passando pelo mesmo e falar, olha, passei por isso, é assim, assado, vem cá que eu vou te ajudar. Não tem preço isso, né? E hoje a gente faz isso com toda a honra, né? É uma honra. Servir a Deus é muito bom. Hein, Bia? Uma honra servir a Deus? Demais, demais. Como eu cresci na igreja, eu sempre estive envolvida. Então, desde criança, quando adolescente, hoje jovem, e falar de Jesus é muito bom, você levar Jesus. Você viver Jesus. Eu não entendo essa coisa de que Jesus é chato e ir pra igreja é chato. Porque eu sempre fui feliz dentro da igreja. Sim. Eu sempre estive ali e eu tenho uma vida totalmente normal. O que é normal? Eu sou meio assim, aleatória. Eu me inscrevi no futebol, eu ganhei uma prancha. Eu tô na faculdade, eu vou à praia, eu vou no cinema, eu saio. É muito legal, não é essa chatice que eles pensam. Então é muito bom, é muito prazeroso. Tem uma coisa que é bom, é servir Jesus, é estar com Jesus. E isso as pessoas não tem preço que pague. E assim, por isso foi o propósito de trazer vocês aqui, para mostrar que não é chato, que infelizmente nós sabemos que existem aqueles que a gente fala, crentes que ficam ali, são chatos. Não, nós somos cristãos, nós esperamos a oportunidade. Eu tava chegando para minha esposa, eu falei isso para ela. Que Jesus, ele cria as oportunidades, né? Eu estava no supermercado, passando pelo caixa, aí a caixa falou assim, nossa, eu tô enjoada porque eu não dormi direito, eu tomei um cappuccino e não tô legal, é que eu não dormi direito à noite. Eu disse, a senhora não dormiu direito? Ela disse, não dormi, passei a noite toda brigando com meu marido, e começou a desabafar. Aí deixa. Aí foi a deixa, né? Falei o meu testemunho para ela, falei que meu casamento foi restaurado, a convidei para ir na quinta-feira na reunião da terapia do amor. Então, é assim, porque a nossa vida é para seguir um propósito de Deus, é para seguir, para levar as pessoas a terem o mesmo que nós temos. Hoje a Bia tem o privilégio de sempre ter sido feliz, porque ela foi criada. Você foi obrigada a ir para a igreja? Não, né? Assim, na barriga da minha mãe eu já ia para a igreja, mas a minha escolha não foi baseada na minha mãe e nem no meu pai. Foi baseada em Jesus, eu quis. Então, independente se minha mãe tá amarrada, né? Mas largar a igreja ou coisas do tipo, eu tenho meu posicionamento, eu sei o que eu quero. Porque, Bia, desculpa até te cortar, a gente tem notícias de pais que são da igreja e que os filhos não são. Exato. Optaram por não seguir Muitas Jesus. Muitas amigas, né? infelizmente. A influência de amizades, tudo. Tem vários casos assim. E no teu caso, não, você se posicionou e acabou. É a tua decisão. Sim, e ser cristão não é ser cristão só na igreja, né? Principalmente fora. Você estava falando de oportunidades, e a gente tem oportunidades a todo momento. Na faculdade, em casa, com os pais, com os irmãos, no mercado, em qualquer lugar. Nós somos cristãos, nós não somos religiosos. Exatamente. Que essa é a diferença. Exatamente.
lá atrás, né, voltando um pouquinho, quando eu arrumei aquele emprego para começar a pagar quem eu estava devendo, era um táxi que eu peguei para dirigir. Por quê? Porque eu tinha cometido um erro, né, em cometer o erro lá de tentar fraudar a empresa para poder levantar o dinheiro, beleza. E aí eu comecei a trabalhar no táxi, até porque as portas se fecharam para mim totalmente, né? Fechou geral, não conseguia trampo em lugar nenhum. Aí o táxi foi a alternativa que Deus abriu para eu poder recomeçar, vamos dizer assim. E no primeiro táxi que eu peguei, né, que um primo me indicou, me deu né, vai lá falar com esse rapaz, me indicou lá e tal. Tava escrito assim no para-brisa, no vidro de trás, tinha um adesivo Jesus no carro. E por conta desse adesivo, né, que eu passava mais tempo dentro do carro, lendo a Bíblia e tal, me apegando, começaram ali naquele círculo do tal, começaram a me chamar de Jesus. Me apelidaram, vai, ô Jesus, ô Jesus, ô Jesus, começaram a me chamar, beleza. O tempo passou, né, hoje eu surfo em diversos lugares, eu levo no bico da minha prancha o adesivo da igreja, e os caras sabem que eu sou da igreja, né? Eles sabem que a gente faz, que é servo de Deus, que a gente faz a obra, e o meu apelido hoje, entre a galera do surf, é pastor. Porque os caras me chamam, toda a oportunidade que surge, né? Que falando surge, de oportunidade, exatamente. Eu entro, pô, aqui assim, pô, a sua vida tá assim por causa disso, pô, entrega para Jesus, pô, olha a minha vida, como é que tá, tal. Sabe? Então aí os caras, ô pastor. Hoje eu vi um monte de ô pastor lá. Né? Eu lembro quando eu jogava futebol americano, eu ficava na minha, a gente ia viajar, levava minha Bíblia, ficava lendo, sabe? Antes do jogo, eu ia de canto assim, e dobrava meu joelho, fazia uma oração para Deus proteger e tal, eu orava por todos. Aí começou, aí veio um e dobrou o joelho do meu lado, daqui a pouco veio o outro. Aí teve um dia que foi muito bacana, que chegou assim, um jogador falou assim, Calão, vem aqui, o Revolta, né? Revolta, vem cá. Pode falar. Ora aqui pelo time todo. Aí o time todo, e eu orando por eles. Ali pra mim eu falei assim, pô Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus, porque como a gente estava falando, foi um propósito que Deus nos colocou na nossa vida. Ele nos escolheu, que diz na Bíblia, que Ele já nos escolheu no ventre de nossas mães. É que uns têm um tempo rápido para conhecer Jesus, outros a gente precisa criar uma história, que nem hoje está aqui a Bia, para falar o quão bom é ser criada dentro da igreja, e ela fez as escolhas, ela escolheu Jesus. E estamos nós aqui para falar assim, nós tivemos uma vida ruim, e nós conhecemos Jesus posteriormente. E hoje a gente dedica a nossa vida para... Totalmente. Onde quer que eu esteja, cara. Assim, eu sempre, quando eu vou viajar, vou para os lugares, eu peço para Deus, Senhor, cria as oportunidades, só isso. E aí Ele vai criando, porque onde a gente está, tem pessoas, né? Em qualquer lugar que a gente vá, tem pessoas, e as oportunidades vão surgindo. E à medida que elas surgem, a gente fala de Jesus, fala da nossa experiência, da nossa vida. E isso é servir a Deus onde quer que a gente esteja. Né? Eu tive uma oportunidade, né? Essa daí eu amo contar essa daí. De todas as que eu tive, tem duas que me marcaram. Vou contar a primeira. A primeira, tinha um rapaz no time que ele se dizia que era ateu e satanista. Aí nós fomos viajar de avião. Aí ele sentou à minha frente, eu sento atrás, fiz a minha oração. Aí ele vira assim para trás e fala assim, o Revolta, assim, fala meu filho, Monstro era o apelido dele, fala Monstro, faz uma oração aqui por mim. Eu falei, olha só, o pessoal tirou sal dele e falou assim, pô, tu não é ateu? Aí na hora disso, ficou com medo e pediu para Deus te proteger. E a segunda foi quando eu estive em Brasília e eu fui lá no Palácio do Planalto. E teve um momento ali, estava com o assessor do antigo presidente, né, do Jair, estava assim, aí lá no Palácio do Planalto, eu olhei assim, eu fiz uma oração pelo nosso país. Aí eu falei assim, caramba Deus, olha o que o Senhor fez na minha vida, eu estou aqui no Palácio, onde o Senhor me colocou, estou aqui no Palácio do Planalto, ali
o presidente faz o pronunciamento, Parlatório. né? No parlatório tem aquele púlpito, né? Eu fui ali, aí coloquei a mão, fiz uma oração pelo nosso país. Eu falei assim, são as oportunidades que Deus nos dá. Olha, é rápido o programa, precisava de umas 3 horas tem de assunto, programa. Tem assunto, né? Bia, gostaria que você fizesse suas considerações finais, mandasse um recado para o jovem que está nos assistindo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, é um privilégio, é muito bom estar aqui. E para você jovem que nos assiste, saiba que a vida é curta. A gente pensa que a gente vai morrer quando estiver velho, mas a vida é curta. Então aceite Jesus enquanto há tempo, enquanto há esperança, enquanto há vida. A gente paga um alto preço quando a gente demora para escolher quando a gente escolhe Jesus. A gente passa por muitas coisas, a gente tem exemplo de pessoas aqui, né, o Ricardo e o Carlão, que passaram por muitas coisas, muitas dificuldades por não aceitar Jesus antes. Então, quanto antes você conhecer Jesus, você vai evitar muito sofrimento. E Jesus não é careta, Jesus não é chato. Na hora que você mais precisar, ele vai estar lá para te ajudar. Ricardo. Vamos lá. Lá atrás, voltando, eu falei para Deus assim: Senhor, se o Senhor for comigo e me der condições de cuidar da minha família e de me sustentar, então eu faço um voto hoje de te servir enquanto tiver ar no meu pulmão. É o que eu vivo hoje. E eu sei que Deus tem sido fiel comigo nessa caminhada toda. Então eu queria dar um recado aí para quem está nos assistindo, né, a nossa audiência. Dentro desse teu corpo aí, talvez você não saiba disso, mas dentro do teu corpo tem uma alma. E essa alma não morre. Essa alma é eterna. Ela não morre. O corpo vai voltar para o pó e vai virar pó e vai apodrecer. O espírito, né, que está dentro de nós vai voltar para o Criador. Vai voltar. Ele soprou o espírito em nós quando nos criou e vai voltar para ele. Mas essa alma aí que está dentro de você não morre. Ela é eterna. E, você tem a oportunidade de escolher qual vai ser o destino da tua alma. Faça a melhor escolha, por favor. Nós fizemos a nossa, né, gente? Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final. Nós somos servos do Deus Altíssimo e nós servimos na igreja que você vai falar agora que todos... eu não sabia que essa igreja era assim. Nós somos obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus. Com muita honra. Com muita honra. Nós conhecemos Jesus lá. Então a gente tem propriedade para falar da igreja ao qual a gente serve. Nós somos aqui de Santos. Amanhã, às 9h30, tem a reunião na Avenida na Costa 329. Você que está aí e pensa, tá assim na sua cabeça, não tem jeito, esse problema na minha vida não tem jeito. Você que sofre com depressão, você que sofre com vício, você que tem algum problema no casamento, qualquer que seja o problema, Jesus Cristo é a solução. O privilégio de ser da Igreja Universal é que aonde você estiver nos assistindo, você está assistindo a gente no Espírito Santo, você está assistindo a gente lá na Bahia, em Santa Catarina, Balneário Camboriú, aonde quer que você esteja assistindo, uma cidadezinha pequena, lá no interior do sertão do Amazonas. No Amazonas, em Roraima, aonde você estiver nos assistindo, você pode ter certeza que ali tem uma Igreja Universal do Reino de Deus, tem um servo de Deus, tem servos de Deus para te atender. Vá às 9h30 da manhã, faça uma oração, fala: Deus, o voto que o Ricardo fez foi o voto que eu fiz, foi o voto que a Bianca fez. Se o Senhor mudar a minha vida, for comigo por toda essa empreitada, eu faço um voto de ficar contigo até o fim dos dias. Então, vá amanhã às 9h30 em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos que
que está nos assistindo. Semana que vem estamos aí com mais um programa Opinião Sem Censura. Um forte e glorioso abraço a todos.